Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é mais um episódio do Politiquei, o podcast que está revolucionando a política em nosso estado de Goiás. Hoje estamos recebendo aqui o Matheus Ramos, ele que é vice-prefeito de Alexânia, e além disso, Matheus também ele é vice-presidente nacional da Juventude do PSDB. Matheus, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, viu? Estou muito feliz de estar participando aqui do podcast Politiquei. Tenho acompanhado aí várias entrevistas e é uma honra para mim estar aqui falando desse assunto que eu gosto tanto. Minha vida inteira falando de política. Matheus, e quando fazemos o que gostamos, é muito bom, né? A gente faz com muito prazer, né? Como se não fosse não existe obrigação, né? Não parece um trabalho, né? É verdade. E você que está nos assistindo, desde já, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, curtir as nossas postagens e compartilhar bastante esse vídeo com o Matheus, que tenho certeza que os seus amigos, seus familiares vão adorar. Matheus, vamos lá, vamos começar direto então aqui falando sobre política, né? O assunto do Politiquei. Queria saber um pouco então como é ser vice-prefeito de uma cidade como Alexânia aos 26 anos de idade. Você começou muito cedo na política, né, Matheus? Você pode contar então um pouquinho sobre essa experiência pra gente? Sim, claro. A Alexânia, ela me deu duas alegrias, né? Primeiro foi a honra de ter sido o vereador mais jovem da história da cidade, em 2016. E agora, em 2020, também sendo o vice-prefeito mais jovem da história da cidade, sendo eleito aos 25 anos. Com certeza é uma responsabilidade muito grande. A Alexânia é uma cidade que hoje ela se destaca em Goiás pelo seu crescimento, pela gestão que vem sendo feita pelo prefeito Alisson já em seu segundo mandato, e que estou muito feliz de estar colaborando agora nesse segundo mandato. Dei a minha colaboração como vereador, né, em 2016, a partir de 17 até 20, e estar hoje vice-prefeito de uma cidade como Alexânia, ao mesmo tempo que é uma responsabilidade muito grande, né, que nós temos uma cidade em crescimento, a nossa meta é colocar a Alexânia para se destacar aí em Goiás e temos conseguido fazer isso, tanto no turismo quanto na boa gestão. É uma cidade que tem espaço para crescer, estamos nos preparando para esse crescimento. Se nós formos pegar aí os últimos 10 anos, Sim. A Alexânia foi uma das cidades que mais cresceu em número de população, geração de empregos, industrialização. Então é uma cidade que desponta aí, e aí aumenta a nossa responsabilidade como governantes, né, de preparar a cidade para continuar caminhando para o futuro. Sim, imagino que é uma grande responsabilidade, claro, até porque o prefeito também, Alisson, é uma pessoa muito jovem, né? Alisson, Exatamente. acho que tem 37 anos é isso mesmo, né, Fez Matheus? 37 essa semana. Exatamente. Então, assim, é uma chapa composta por dois jovens, né, gestores, né? Sim, e Hoje... Desculpa, não somente nós dois somos jovens, Sim. mas é um governo jovem, muitas cargos importantes de chefias são Sim. comandadas por pessoas jovens, muitos, eu fui jovem cidadão, né, o jovem aprendiz. Sim, na claro. época, e muitos da minha turma estão hoje na tesouraria, gerentes de banco, enfim, diversas funções dentro da prefeitura que é de responsabilidade de pessoas jovens, né? Matheus, e como que começou essa trajetória sua na política? Você vem de alguma família tradicionalmente política, né? Existe ali um certo clã, vamos dizer assim, político aí envolvido nisso tudo ou não, Matheus? Pela minha família eu nem estaria na política. É mesmo? Eu não tenho nenhum parente assim próximo, né, dentro de casa que é político. Certo. E o meu desejo pela política, a minha vontade pelo movimento político, ele aconteceu quando eu tinha 8 anos de idade. Já em 2004, né, era uma eleição municipal, eu discursava nos palanques, ia em todas as reuniões, e aí não me deixaram afastar, né, da política. A minha primeira candidatura foi em 2016. Sim. Eu entrei de forma substituto, né? A qual foi eleito, né? A qual fui eleito. Foi a minha primeira candidatura, né? Como vereador. Como vereador. E depois, em 2018, disputou de novo. Em 2018, eu disputei a de deputado estadual. Certo. Né? Fui o mais votado de Alexânia. A Alexânia é uma cidade que só me dá alegria. Graças a Deus, eu nunca perdi em Alexânia. Das 3 eleições que eu já disputei. Isso, lógico... Apesar de você ter ficado como suplente, você está dizendo que não perdeu por uma questão realmente capital eleitoral, cidade, né? Exato, exatamente. Então, é uma cidade que eu tenho uma gratidão muito grande. Sim, porque foi a cidade que me deu a oportunidade
de mostrar meu trabalho, né? Era um sonho de criança, estar na política, estar onde eu estou hoje, e não apenas um sonho vazio, de você deixar um legado, fazer uma diferença naquilo que tantas pessoas confiaram em você. Então, Você falou agora sobre deixar legado. Hoje, com 26 anos, você já sonha com o legado que você quer deixar ou para a Alexânia, ou para a política em Goiás, ou nacional, Matheus? Quais são os seus projetos aí para frente? olha, eu sempre gosto de dizer, nas minhas falas, em tudo, nas conversas, eu nunca me apego com as coisas que são passageiras. Sim. Os nossos cargos, tipo quem é vereador, quem é prefeito, Cargos quem é deputado, eletivos, né? os cargos eletivos, eles passam e muito rápido. Sim. Se a gente não tiver a preocupação de trabalhar e deixar, de fato, um bom legado na sociedade, na vida das pessoas, para quem você é eleito, de nada vale. Então, a minha passagem pela Câmara, eu acredito que eu deixei um legado na Câmara Municipal de Alexânia. Hoje, através do nosso mandato como vereador, nós conseguimos mudar a fórmula de legislar em Alexânia. Até mesmo essa transição do legislativo para o executivo, ela era muito difícil de acontecer em Alexânia. Normalmente, havia uma dificuldade, tipo, se você era vereador uma vez, você ia ser a vida inteira. Historicamente, isso não é comum. Historicamente. Então, assim, no meu primeiro mandato, eu não fui à reeleição. Certo. Hoje nós temos 2 jovens na Câmara Municipal, coisa que nós não tínhamos na minha legislatura. O mais novo depois de mim tinha 37 anos e eu com 21 anos. Mas eu não prego somente idade. A gente precisa deixar um legado com ações. E a idade, o novo fica velho. Sim, né? é E verdade. tem muita gente de idade aí já e deixando um bom legado na política. Né? Mas eu não tive assessoria na Câmara, abri mão de regalias que eu poderia ter, apresentei projetos relevantes que hoje estou tendo a sorte de, junto com o Alisson, conseguir executar as matérias que nos meus 4 anos eu apresentava e hoje executando no Executivo. Então isso é muito bom e serviu de modelo para as próximas gerações aí do Poder Legislativo. Perfeito. Dentro desses projetos, você pode me destacar um projeto, por exemplo, que hoje realmente tem uma grande relevância dentro ali para a população de Alexânia? Olha, nós, na política, ou seja, na vida, nunca acontece no estalar de dedos, Sim. né? As coisas, elas vão caminhando a passos lentos, infelizmente. Certo. Mas muitas das matérias que eu defendi na Câmara, hoje elas estão sendo realizadas. Eu me lembro que projetos como a municipalização do trânsito, que era de autoria do Poder Executivo, mas que hoje o trânsito da cidade está totalmente renovado, organizado. Nós ajudamos o Executivo a criar a autarquia municipal de trânsito, o Plano Municipal de Saneamento Básico, que há 10 anos atrás já deveria ter sido feito e foi feito somente em 19. Reformas importantes, né? Hoje eu fui sempre muito presente com a educação. Hoje mesmo nós anunciamos que em breve nós vamos levar, que é um projeto de minha autoria, que quando eu era vereador, o Aprendendo com Saúde, que é as equipes das unidades básicas de saúde dentro das escolas. Sim. Porque muitos pais, eles não, pela vida agitada e por muitas vezes a não informação, não costuma levar os filhos, não é, aos postos de saúde, ao hospital. Então, as unidades de saúde indo até as escolas, que muitas doenças que, se elas forem descobertas com o tempo, ela pode ser curada. Então, daqui a alguns dias, nós já vamos iniciar esses atendimentos nas escolas. Instituir na Câmara o corte de salário de vereador que falta a sessão, o que não existia. Então, foi assim... Hoje, então, isso já é lei? Já é lei, já está dentro do Código de Ética, que também foi uma criação minha, foi relatado por mim. Foram tantas matérias que, sinceramente, eu vou me esquecendo. Sim, não, mas eu pedi você já me citou 10. Então você está de parabéns aí. Se de fato realmente houve, né, todo esse empenho em 4 anos, e agora, claro, também, né, participando da gestão ali da cidade. Exatamente, está sendo uma experiência muito boa. Fica com essa experiência e essa facilidade também de executar tudo isso que foi planejado ali atrás, né, Matheus? Matheus, falando agora de uma nova política, eu queria entender a sua visão a respeito disso. Você me disse logo no início que não é uma questão só de idade, mas também de atitudes, de ações. E como que você se compara, né, como um jovem político,
com ações realmente... Quais são as ações? É isso que eu quero entender. Uma comparação de uma velha política com essa nova política. Na sua visão, quais são as principais diferenças, principalmente, né, para aqueles jovens que também estão nos assistindo, se inspirando aqui na sua história? Olha, eu nunca gosto de usar o termo nova ou velha política. Por quê? Foi o que nós falamos. Tem muita gente nova fazendo política velha, com Sim. práticas ultrapassadas, e tem pessoas mais velhas com política, Modelo renovado de fazer política. Por isso nós estamos desconsiderando a idade, né? Desconsiderar a idade, isso é muito importante. É a prática. Exato. Aí a gente troca o nova pela boa política. O que seria a boa política? A boa política é a gente... Nós temos que reconhecer que hoje há um descrédito muito grande pela política e pelos políticos. Há muito tempo, inclusive. Né? Né? Há muito tempo, mas isso hoje há mais vem ainda. agravando cada vez mais. Sim. Mas nós não podemos demonizar os políticos e a política. Toda uma classe. Exatamente. Tem os bons políticos e tem os maus. políticos ruins, como tem em todas as categorias. Para mim, a boa política é fazer o quê? É você deixar de usar o poder público para se beneficiar, como a gente já presenciou, que é algo comum na política, infelizmente, de você fazer cumprir a lei. Não é você nem ser bom e ser ruim, é você fazer o que é justo. A sociedade, os cidadãos, eles esperam isso da gente. O pessoal quer ver o quê? Resultado. Nós já pagamos tantos impostos. Eu acho que hoje o que nós temos que fazer quando se faz uma boa política é fazer boa gestão e devolver ao máximo isso ao cidadão. Sim. Não é, o cidadão que está lá em Alexandria e em diversas cidades de Goiás que estão nos assistindo, ele não está preocupado se você é da esquerda ou da direita. Ele quer resolver o problema da rua dele que não tem asfalto, ele quer resolver o problema do posto de saúde que não é eficiente, da escola que não supre as necessidades. Do salário que já não dá para fazer nem a compra do mês. Exatamente. Então, a gente tem que trazer para o debate assuntos que realmente são importantes. É verdade. Ideologias, isso é o de menos. Então, fazer boa política é fazer a política sem populismo. É você olhar no olho do cidadão, igual eu estou olhando no seu, e falar a verdade, não enrolar. A gente sabe que o poder público tem essas limitações. Sim. Existem essas limitações. E desde quando eu era vereador até hoje, eu enfrentei muitos momentos difíceis, onde a popularidade estava em jogo. E você sabe que político tem medo de medidas impopulares. Sim. E eu falo para vocês que eu votei em diversas vezes. Eu não só votei em matérias agradáveis, não. Eu votei em matéria difícil de ser votada, porém necessária. E como que você fala para o cidadão? É falando a verdade. É falando a verdade. E o cidadão entende. Hoje nós temos a sorte de ter um espaço assim como esse e vários outros, de você falar a política abertamente. E aí cabe ao cidadão ter o senso de discernir o que é real e o que é apenas uma falácia. E hoje, infelizmente, na política, nós temos muitas falácias. E quem paga por isso são as pessoas, né? Somos nós. Você acha que hoje o nosso eleitorado, né, as pessoas, elas estão preparadas para fazer esse julgamento? Eu digo porque nós estamos vivendo numa era de fake news, né, de internet, onde a informação ela é divulgada muito rápido para muitas pessoas ao mesmo tempo, né? E não existe um critério, né, um filtro para controlar essas informações. Qual é a sua visão a respeito disso, Matheus? Olha, infelizmente, nada se transforma do dia para a noite. Sim. Eu vejo que há uma evolução muito grande, né, de pensamento, de crítica, não é? A política ela tem que ser, ela é algo crítico, né? Você tem que analisá-la com com senso, né? Fugir do senso comum. E o caminho para isso é educação. Por isso que há tantos políticos que fogem dos investimentos na educação, porque eles sabem que é através da educação que nós vamos ter um povo cada vez mais atento à política. Eu me lembro que há pouco tempo atrás, vamos colocar aí 10 anos, sim, você escolhia o candidato quando você ia votar. Pegava o santinho no chão. Inclusive hoje isso acontece ainda. Né, acontece, mas eu sinto que diminuiu muito. Hoje, eu falo por Alexandria, as pessoas querem conhecer, saber em quem estão votando. Sim. E isso é bom. Isso é bom. A gente, hoje, é uma triste realidade, eu acredito que isso não é somente em Alexandria, mas em vários lugares, infelizmente, nós temos políticos também
que vão descobrir a responsabilidade do cargo depois que são eleitos. Sim. Ou seja, não sabe a responsabilidade nem a que está se candidatando. Então, isso é um problema muito grave. Porém, ninguém surge nas cadeiras do Legislativo, do Executivo, por acaso. Eles estão lá porque eles foram escolhidos pelo povo. Não é? Mas eu tenho percebido que esse pensamento, essa forma de votar, ela tem mudado. E eu já até faço um pedido aí, né? Nós estamos no prazo final para os jovens tirarem o título de eleitor. Né? Nós temos só até o dia 4 de maio. Eu tenho uma frase que eu sempre gosto de usar. Indignar e não votar não vai mudar. A gente precisa de votar, tem que tirar o título. Muitos falam assim, votar não muda nada. O não votar também não muda, né? O voto é uma tentativa. Quando eu fiz 16 anos, a primeira coisa que eu fiz foi tirar o título de eleitor. Então, vamos tirar o título, é muito importante. Matheus, inclusive, você está passando um recado importante agora para quem nos assiste e para aquelas pessoas jovens que estão nos assistindo, mais uma vez, se inspirando aqui na tua história e a tua trajetória política, né? Qual conselho você daria para essas pessoas que sonham também em disputar uma eleição? Porque isso é um processo muito importante aqui para a nossa sociedade. Sangue novo, pessoas novas, com ideias novas, propostas novas e principalmente, né, com um caráter renovado. Sim. Não venha só de um seio político, né, de uma família, uma tradição política dentro. Não. Qual é a mensagem que você poderia deixar para essas pessoas, esses jovens, principalmente que sonham com essa trajetória política? Olha, como você mesmo disse, eu enfrentei todas as dificuldades que qualquer jovem poderia enfrentar. Você sabe que não é uma caminhada nada fácil. Não venho de uma família de políticos, né, porque por muito tempo, quando você via um candidato jovem eleito, sim, ou ele era duas coisas. Ou ele era rico, ou ele já era filho de político. Sim. Eu não sou nenhum dos dois. Nem rico e nem filho de político. E muitos jovens aqui em Goiás têm sido eleitos também dessa forma. Não que eu seja contra quem tem o pai político de ser político. Não tem nenhum problema. Mas lógico que quem não tem, é um caminho mais difícil. Mas o conselho que eu deixo aos jovens é que participem da política. Mesmo que você não tenha o interesse de se candidatar. Como? Como? Participando, ouvindo, estando presente. Você não participa a participação da política, ela exige que você esteja atento aos assuntos. Sim. Você tem que conhecer quem é quem, entendeu? Que você está fazendo, entendeu? Primeiro conhecer a função de cada um, né? Sim. Porque eu já vi muita gente cobrando a atribuição do vereador que não é do vereador, que é do prefeito, ou cobrando do prefeito que é do vereador. Enfim, entenda cada um. Se você vai entrar em um projeto, você tem que saber onde você está. Se você vai cobrar, tem que saber o que está cobrando. Exatamente, porque senão você faz crítica vazia também e não é legal, né? Sim. A gente tem que ter, é o que eu falo, não é somente idade. É verdade. É idade, é renovação, é conteúdo principalmente, né? O povo Sim. precisa ser bem representado. Sim. A política não é fácil, ela não é um lugar de vaidade. Sim. Os vaidosos, eles tendem a prejudicar as pessoas, além de prejudicar a si mesmo, eles prejudicam a política. Não é um caminho fácil, você tem que abrir mão de muita coisa, mas não há nada que te recompense tanto. Você se sente útil fazendo algo útil. Eu me sinto realizado na política. Sim. Eu acho que hoje não teria nenhum lugar para mim sentir tão bem como é a política. Entendi. É algo que tira o seu tempo, você abre mão de momentos com a família, você abre mão de momentos pessoais, mas é recompensador quando você vê uma política pública chegando até o cidadão. Fazendo a diferença na vida da pessoa. Exatamente. Se for... Lógico que a gente soma aí muitas coisas desagradáveis. É verdade. Mas a política precisa da gente. Tem gente que fala assim pra mim, Matheus, o que eu vou fazer na política? De cada 100, 99 não presta. Aí eu falo, já pensou se não tivesse esse 1? Aí seria 100 que não prestava. E aos Estaria poucos muito nós pior. vamos fazendo a diferença. E abrir espaço para outros jovens também. Que eu acho engraçado quem milita a favor dos jovens ou milita a favor das mulheres, mas milita desde que seja um jovem ele ou a mulher ela. Entendi. Não é? Nós temos que abrir espaço para todos. O que pesou na minha decisão de não concorrer à reeleição a vereador? Eu precisava abrir para que outros jovens também tivessem a oportunidade. Hoje nós temos 2 vereadores na Câmara de Alexânia. Numa Câmara de 11, nós temos vereadores abaixo de 25 anos. Isso é muito bom. Muito bom. Isso é reflexo do quê?
de um trabalho, né? Isso também o Alisson fez em Alexandria. Ou seja, o bom trabalho que ele fez abriu margem para que outros jovens pudessem, Inspiraram no futuro, também, né? ocupar um espaço da prefeitura. E eu acredito que o trabalho que eu consegui fazer na Câmara abriu margem também. Não, acho que jovem na Câmara funciona. Né? E hoje eu fico muito feliz também que a Câmara, na minha época, não tinha nenhuma mulher. Sim. E eu sempre briguei que as mulheres precisavam ocupar espaço no E legislativo. representatividade. Nós ficamos mais de 10 anos sem nenhuma mulher vereadora, hoje nós temos 2. Então, tá uma Câmara bem plural. Matheus, você falou uma coisa muito importante, eu quero até complementar a sua fala, né, sobre a questão da vaidade. A vaidade realmente é algo que paira no meio político, né, e que eu acredito, concordo contigo, que atrapalha bastante, né, não permite, de fato, que novas pessoas participem do processo, né, fica, de fato, um sistema muito engessado e, ao mesmo tempo, favorece a corrupção, né, porque para manter a vaidade realmente é um preço alto a ser pago. E uma outra situação é, você jovem que nos assistem, complementando tudo que o Matheus disse, Matheus, eu acho que talvez uma forma bacana de todos se iniciarem, que sonham um dia em participar da política, é de fato, como o Matheus falou, começar a participar, começar a ir numa sessão na Câmara, uma sessão pública, onde você pode participar, onde você pode... Dá preguiça, mas é importante ir, né? Aprender na prática, né, Matheus? Ver como, de fato, alguns parlamentares estão atuando, fazer a sua autocrítica, né? Participar, dar opinião. E entender qual é a função de cada um também, né? De um vereador, de um prefeito, né? Talvez uma maneira mais simples de começar seja como vereador. Para você começar como vereador, você tem que primeiro selecionar um partido. Você tem que, hoje, né, se filiar a um partido político, né, Matheus? Exatamente. Então, a escolha do partido já é um processo importante na sua vida. A vida partidária, né, ela é importante. Ela não deixa de ser algo que as pessoas se identificam, né? É verdade. Veja você tem uma história, por exemplo, no PSDB. O PSDB é o meu único partido, né? Eu tenho 26 anos de idade e 18 de militância no PSDB. Eu comecei a militar no PSDB com 8 anos de idade, né? Estou até hoje. Foi um partido que eu sempre gostei, não é? Tem um grande legado no Brasil, em Goiás. Sim. Minha cidade sempre teve uma identidade muito forte também com o PSDB. Tive grandes oportunidades, já presidi a juventude estadual. Hoje eu estou na Juventude Nacional. Então, é um partido que... E como é que foi feita essa sua escolha? Por que o PSDB, Matheus? Olha, a escolha começou o seguinte, né? Como eu era muito criança, e a minha família sempre apoiou lá em Alexandria os candidatos do PSDB, então, naturalmente, era o partido que eu já... Mas conforme eu fui crescendo, eu fui gostando do que eu via, né? Sim. Eu cresci admirando o Marconi. E como jovem... eu sempre falo que eu fui fruto de muitos dos programas sociais que foram criados pelo Marconi aqui em Goiás e que hoje deram um modelo até aos programas sociais nacionais. O Bolsa Universitária, o Bolsa Futuro também. Todos esses eu fui beneficiário. Renda Cidadã. Fui jovem cidadão. Né? Minha primeira oportunidade de emprego foi através do Jovem Cidadão. Depois eu cheguei a coordenar o programa, coordenei a Renda Cidadã em Alexandria, VaptVupt. Então, assim, todos os programas que foram criados pelo PSDB, mas não somente pela a minha individualidade. Sim. Depois, quando eu fui crescendo, aprendendo um pouco mais, o PSDB foi um partido que salvou o Brasil da inflação, reformas muito importantes. Hoje, mesmo com todas as dificuldades que o país atravessa, muitos dos programas... Das reformas que salvaram o país, até hoje continuam salvando o país, e eu acho que o PSDB ele deu uma contribuição muito grande aqui em Goiás, em muitos estados, né, e no Brasil, liderado pelo Fernando Henrique. Hoje você se considera um político, uma pessoa de centro? Eu sei que você já citou isso agora, né, que não é uma questão de lado, mas na política existe lado. Não, eu considero que o lado é muito importante. Então, na política a gente tem que estar de um lado. Sim. Não é? E qual o seu? O meu lado é o lado do PSDB. O meu lado é o lado do PSDB. Aqui em Goiás, falando abertamente, sim, eu não vejo com bons olhos a composição com o PT. E PSB? Eu acredito que não ocorrerá com o PT, apesar do Zé Elton ser um grande companheiro, foi um grande governador, a saída dele foi amigável, né, do partido, mas por que eu sou contra?
E também não quer dizer que eu sou a favor do PSDB caminhar com o Bolsonaro, de forma nenhuma. Sim. Nem PT, nem Bolsonaro. O PSDB sempre foi uma alternativa para os extremos. E nesse momento eu não vejo como viável esse partido que foi tão importante durante tantos anos ir para o lado do PT ou para o lado do Bolsonaro. Hoje nós temos que apresentar o quê? A alternativa ao país e agora falando estadual também. O PSDB governou por mais de 20 anos, tem trabalho em todos os municípios de Goiás, então o PSDB tem condições de ter candidatura própria. Tanto para o governo estadual quanto para o governo federal. Eu já sei que você vai me perguntar sobre o Dória, mas a juventude do PSDB, assim como eu também, nós torcemos muito para que o candidato seja o Eduardo Leite. Sim. Que seja o Eduardo Leite. Entendi. Eu acho que seria um nome ideal para o momento, para o PSDB e principalmente para enfrentar as crises que o país vai enfrentar. Está enfrentando e vai enfrentar. Agora o assunto ficou mais interessante, do meu ponto de vista. Vamos continuar nessa linha de raciocínio. Vamos começar então para um cenário aqui estadual. Né? Está hoje tendo conversas, né, de uma possível chapa com PSDB, PT e PSB. A primeira pergunta que eu quero te fazer já que você então está inserido nesse processo, a Marconi Perillo e Zé Eliton em partidos opostos, não foi uma estratégia realmente montada entre os dois para criar-se uma composição mais forte ali na frente? E outra coisa, isso já não aproxima ali o PSDB de da esquerda aqui dentro do estado de Goiás? Olha, eu não tive a oportunidade ainda de discutir esse tema com o Marconi. Sim. Mas a opinião que eu darei a ele, aos correligionários do PSDB, é a mesma que eu vou emitir aqui. O PSDB vai perder muito se decidir encaminhar com o PT. E o PSB? Do Zé? O PSB eu já vejo de forma neutra. Não é o PT. Mas é um partido de esquerda. É um partido de esquerda, mas eu não estou falando que eu sou contra os partidos de esquerda. Eu sou contra essa composição com o PT. Goiás, o Marconi, principalmente, o PSDB aqui, combateu o PT a vida inteira. Sim. Mas, lógico, de uma forma respeitosa. Sim. Né? O Marconi foi governador em grande período com Lula e a Dilma presidente, né? E a relação era republicana, como deve ser. Não é porque é do partido adversário, é do PT ou é do PL, que nós vamos tratar de forma agressiva. Não, eu sou a favor das relações republicanas. E o Marconi sempre fez isso com o presidente que estava no PT. O Zé Eliton, ele tem uma figura equilibrada. Todos que tiveram a oportunidade de conhecê-lo, principalmente os prefeitos, ele tem muito jeito de tratar a política, ele é habilidoso. E eu acho que ele soma também nesse projeto do PSB. Sim. Mas o meu posicionamento não sou contra o Zé Eliton de forma nenhuma, mas eu não vejo com bons olhos a composição do PSDB com o PT. Agora não significa que outros partidos também de centro, de direita, de esquerda somem ao projeto. Sim. É o que eu falei no início, o mais importante não é isso, se é de esquerda ou se é de direita. Mas a minha opinião sobre o PSDB Goiás é que, se for depender de mim, não haverá essa composição. Porque a chapa, até o que parece, que está sendo formada, é uma composição entre Marconi, Zé Eliton e Walmir Amado. E ali pode haver, claro, mudanças na cadeiras entre governo, o vice e também o candidato para o Senado. Né? Pode mudar, claro, nós estamos numa pré-campanha, falta muito tempo. Mas nós temos que colocar também no meio dessas conversas o Gustavo Mendanha. O Marconi tem muitas conversas com o Gustavo Mendanha. É a chapa que eu torço para que... A chapa dos meus sonhos, né? Eu acho que de muita gente também. Que Marconi, que o Mendanha, eles estejam no mesmo projeto. Sim. E o bom é que o Marconi, é o que eu estava falando no início sobre vaidade, ele não é uma pessoa vaidosa, né? Ele já governou por mais de 20 anos, foi eleito 4 vezes governador. Ele está disposto, não é, a somar em um projeto de oposição. E acho que quem mais tem trabalhado na união da oposição em Goiás é o Marconi. Sim. E se tratando desse cenário, então, nós temos ali uma grande objeção, que é qual? É o Jorcelino Braga, que é um adversário histórico
de Marconi Perillo. E hoje o Gustavo Mendanha está no partido onde Braga é presidente, patriota. Então, como que... Aí eu volto a falar novamente da vaidade. Sim. Se ele continuar com essa vaidade, com esse orgulho, ele vai acabar inviabilizando o projeto do Gustavo Mendanha Sim. e da oposição em Goiás. Política é o lugar de abrir mão. Você não caminha só com quem você quer, ou quem você acha bonito, ou você acha agradável. Ou ele calça aí as sandálias da humildade, ou vai inviabilizar o projeto do Gustavo Mendanha como governador, do Marconi, enfim. É muito importante a união da oposição. Não se faz política de forma isolada. Então, é muito importante que o Gustavo Mendanha e o Marconi se acertem e estejam na mesma chapa. Sim, e você acha que o Marconi está disposto, então, a buscar essa aproximação, mesmo com Braga, sendo o presidente do partido hoje do Gustavo Mendanha? Como eu te disse, o Marconi ele não é vaidoso e ele não tem nenhuma dificuldade em sentar para conversar e dialogar. A prova disso é o exemplo dos governos dele. Quando ele era governador, desde a oposição mais raivosa da Assembleia, ele conseguia sentar, dialogar, enfim, uma política republicana. Voltando para o cenário nacional, nós temos ali uma polarização, né, entre Bolsonaro e também Lula. A pergunta é, você acredita de fato que existe a possibilidade de uma terceira via vir e mudar esse jogo todo? Na verdade, eu tenho a esperança. Lógico que a gente sabe que existe no país essa polarização Lula e Bolsonaro, né? Até porque para os dois é muito viável essa polarização. Sim. Um depende do outro para crescer. Sim. O antipetismo elege o Bolsonaro e o antibolsonarismo elege o PT, o Lula. E a gente tem que fugir dos extremos. Por isso que eu sou a favor do PSDB apresentar ao Brasil uma alternativa. E nós temos inúmeros bons candidatos, não somente do PSDB, que podem apresentar uma alternativa. O Brasil é muito maior que Lula e Bolsonaro. Nós não podemos ficar refém de um ou de outro. Já pensou? Vamos supor que o Lula ganhe. Um exemplo. Aí daqui 4 anos, insatisfeitos com o Lula de novo, nós vamos voltar para o Bolsonaro e nós vamos ficar nessa. O Brasil precisa de uma alternativa. Precisa de um nome novo, de um fato novo, de mudanças, né? Mas nessa altura do campeonato, é isso que eu queria entender a sua visão, sabe? Eu não consigo ainda enxergar a possibilidade de um terceiro nome se destacar no meio desse cenário. Eu não vejo que está em cima da hora. Tem muita coisa para acontecer. Até o sábado que antecede a eleição, muita coisa acontece, muita coisa muda. E eu não perco a esperança que pode surgir, sim, uma boa alternativa. Sim. Nem a terceira via, a melhor via. Você, por exemplo, consideraria o nome de Sérgio Moro como uma alternativa? Ou não? Não. Eu acho que o Moro ele se perdeu muito. Entra de novo, foi um tema forte aqui na nossa conversa, vaidade. O Moro começou a errar desde quando ele politizou um processo, uma operação. Depois ele assumiu uma função política em um governo que teve como principal concorrente o que foi condenado. Então o Moro ele foi atropelando o processo, errou muito, e eu não vejo um bom nome para governar o país. Sim. De forma nenhuma. Voltando então agora para o cenário regional, qual que é a avaliação que hoje você tem do governo Ronaldo Caiado? Bom, é um governo assim que nós não vimos muita coisa. Não é apenas um discurso do PSDB, é um discurso de uma pessoa que mora numa região grande em Goiás, que é o entorno de Brasília. Nós não tivemos nada de novo nesses 4 anos. Tivemos alguns repasses que são constitucionais. Qualquer governante que está lá, ele tem que fazer esses repasses. O que nós tivemos? Os programas sociais, eles passaram 3 anos desativados. Eles voltaram agora com novos nomes apenas. Ou seja, deu uma pouca continuidade ao governo que já estava em andamento. O forte foi trocar o nome desses programas. E é um governo que passou e não mostrou ao que veio. Sim. Eu acho que não tem muito o que mostrar. Você acha que Marconi Perillo pode ser
o candidato a bater nessa eleição como governador, você acha que ele de fato possa vir como governador e ganhar essas eleições ou não? Não é o nome mais para ser candidato a governo? Se nós formos analisarmos números, né, os mais recentes, tem algum tempo que não acompanham alguns, o Marconi está mais confortável para o Senado. Sim. Não é? Seria uma candidatura mais natural e mais concreta, digamos assim, não é? Nenhuma eleição é concreta, na verdade. Mas para o Senado seria mais. Agora, como governador, eu acho que ele tem todas as condições, caso ele queira, Sim. de ser o candidato a governador e também de ganhar as eleições. O Marconi é uma figura conhecida, ele deixou um bom legado em Goiás. Os municípios têm muito trabalho que foi fruto dos governos do Marconi. Ele pontua bem nas pesquisas, é natural que tenha uma rejeição, porque foi 20 anos governador. Sim. E ele está tendo a oportunidade de agora tocar a campanha, de voltar a visitar as cidades, e é muito bem recebido. Eu lá já em 2019, eu já falava, Marconi, apareça, volte para as redes sociais que você vai ver que o povo vai te chamar de volta. Sim. E ele está voltando, não é... Eu gosto de dizer que ele já voltou, não é? Ele voltou não porque ele quis, mas porque ele sentiu a necessidade que a oposição precisa, senão o Caiado ia nadar de braçada. Sim. Entendeu? E o Marconi foi muito importante para... Só dois fatores. Primeiro, né? O PSDB, ele governou por 20 anos, né? Marconi foi por 8, né? Sim. Com esse cenário desenhado, a pergunta é, Marconi, você me disse agora há pouco que o PSDB tem quadros hoje para disputar o governo do estado. Então, se o Marconi hoje é mais propenso a ser candidato a senador, quem seria então o nome do PSDB para disputar a vaga de governador do estado de Goiás? Se não for o Marconi? Se não for o Marconi. Bom, acredito que o Marconi não será candidato a governador de acordo com as conversas para composição. Uhum. Mas se o PSDB, acho que não existe essa possibilidade de enfrentar com chapa pura, sim, mas nós temos nomes fortes aí como a Leda Borges, sim, mulher forte da região do entorno, nos representa muito bem na Assembleia, tem um legado incrível, né? E sem contar outros, temos o Dr. Hélio, o Gustavo Seba, eles fazem ali uma oposição forte ali na Assembleia. Lógico que o Marconi é o maior líder do PSDB. Sim, sem dúvida. Né? Mas se não for o Marconi, eu aposto muito e apoio o nome da Leda. Sim. Uma outra situação o Marconi, quando ganhou a primeira eleição aqui em 98 para o governo do estado, né? O lema da sua campanha era o Tempo Novo, né? Tempo Novo. E o tempo, você falou lá no início, né, da nossa conversa, que tudo que é novo fica velho. Você acha que o tempo, então, novo, ficou velho? Não, os tempos se renovam também. Mas eu falei que o tempo, o que é novo fica velho, quando você prega que eu mereço ser eleito porque eu sou jovem. Sim. E quando você for velho, o que você vai, né? Mas o tempo novo, é possível trazer um tempo novo. Como eu disse, existem pessoas não tão jovens, mas que têm um senso político muito renovado, aberto. E o Marconi tem esse perfil. Ele tem esse perfil. Quanto é que os governos em que ele fez despertou muitos jovens. Eu sou um fruto do tempo novo. Sim. Eu sou fruto do tempo novo. Graças às oportunidades que eu tive a oportunidade de crescer na política também, ajudado por muitos desses programas. Não é? E tantas outros jovens que nós temos aí hoje que nasceram no ninho tucano. Nós temos aí diversos deputados estaduais, federais, vereadores, que nasceram ali no PSDB. Sim, concordo. Mas, ao mesmo tempo, né, Matheus, nós não podemos deixar de destacar, por exemplo, muitos problemas que o PSDB enfrentou. Inclusive, o principal líder dele aqui, que é o Marconi Perillo, né, alguns anos atrás. O Marconi voltou a aparecer nas redes sociais e depois de tanto tempo, né, e voltou para Goiânia, inclusive, porque estava em São Paulo, não é mesmo, Matheus? Sim. Ele estava em São Paulo, voltou para Goiânia, para um projeto, claro, pensando num projeto, numa eleição agora em 2022, mas principalmente, talvez para, de fato, limpar essa imagem, né, que ficou realmente ali um resquício muito grande. Você acha que essa rejeição, então, vai custar muito caro para o PSDB agora nessas eleições? Olha, problemas todo mundo enfrenta. E o Marconi soube enfrentar os problemas. Sim.
quanto é que você acompanha aí, todas as denúncias, todas as investigações que tramitavam contra o Marconi, ele tem ganhado todas. Sim. Nós temos aí hoje, não é falando mal, mas mencionando o perfil do governador Caiado. Você conhecendo bem, você acha que se ele tivesse em mãos provas concretas que incriminassem o governador Marconi Perillo, você não acha que já estaria aí os 4 cantos desse estado gritando? Ou seja, as denúncias que... Denúncia todo mundo pode fazer. Todo mundo pode fazer. Mas não há condenações. O Marconi tem se livrado de todas. De todas. Então ele não tem por que fugir do debate. E ele está pronto para o debate. Ele tem debatido. Então, assim, lógico, ele foi 20 anos governador. É natural que nesses 20 anos ele construa muitos adversários. E você sabe que o Caiado, ele passou os 4 anos pautando o governo e seus discursos no Marconi. Sim. No Marconi. Então, eu não vejo o porquê do Marconi. Acho que foi importante esse momento dele fora, até mesmo porque estava sendo muito bombardeado no início de governo. E aí depois as pessoas viram que não é tudo. Aí eu te falo novamente, a gente tem que observar muito. Não é só discurso bonito que garante qualidade de vida para as pessoas. Pode ter o discurso bonito também, mas é preciso muito trabalho. Não é de qualquer jeito. Então, o Marconi tem todas as condições de voltar como voltou e disputar as eleições. Maravilha. Matheus, você como um jovem político, né, hoje nós estamos aqui às vésperas de uma eleição. Queria saber a tua opinião. Você é pré-candidato a algum cargo eletivo esse ano ou não? Não. Esse ano, né, eu não irei disputar nenhum cargo eletivo. Estarei focado em Alexânia. Sim. Mas, claro, não vou fugir do debate também em Goiás. Preciso dar a minha contribuição, né, ao Estado e quando for necessário. Mas esse ano eu não irei dedicar a nenhum projeto de candidatura. Sim, o prefeito Alisson já está no seu segundo mandato. Você, Sim. como vice-prefeito, podemos dizer que você naturalmente é o sucessor ali do prefeito Alisson. Nas próximas eleições, então, em 2024, esse é o teu projeto pessoal, projeto político aí para 2024, Matheus? Olha, o projeto pessoal ele não pode, né, prevalecer. É um projeto que eu tenho, né, construído juntamente também com o Alisson, né, ele é uma peça fundamental no projeto, assim como fui também em 2020, para ajudar a garantir a reeleição. Nós estamos fazendo um bom governo, é natural que surja também bons nomes. A Alexânia conhece meu trabalho, como eu te disse, fui vereador 4 anos, vou concluir o mandato de vice-prefeito daqui a 2 anos. E o meu projeto é, sim, de disputar a prefeitura em 2024. Já tive uma boa experiência no legislativo, estou aprendendo muito no executivo. Além de ser vice-prefeito, eu estou tendo a oportunidade hoje de ser secretário do Desenvolvimento Econômico, o que tem me dado mais chance de trabalhar também. Então, o caminho está aí, né? Cabe a cada um de nós continuarmos o trabalho. Como eu te disse, eu não tenho nenhuma vaidade, não é um projeto pessoal e eu me dediquei a vida inteira nisso, né? Antes era apenas um sonho de criança. Sim. Hoje é um sonho muito maior. Como eu te disse no início, Alexânia é uma cidade que cresce, ela precisa de gente séria, muita responsabilidade para conduzir os caminhos da cidade. Sim. A gente sabe que para a gente consertar uma cidade, para você colocar ela no trilho de desenvolvimento, isso leva muito tempo. Mas para você tirar, você consegue em pouquíssimo tempo. E a Alexânia não pode mais voltar a esse caminho de retrocesso, essa política antiga, não é, que tanto fez mal para a cidade. A Alexânia hoje desenvolveu muito, mas era para ter desenvolvido muito mais. E eu quero colaborar aí para a gente alavancar esse desenvolvimento de Alexânia. Perfeito. E para aproximando já do fim do nosso programa, Matheus, eu queria saber se você estaria disposto a apoiar o Lula aqui em Goiás por uma possível aliança que possa surgir do PSDB com o PT e o PSB aqui em Goiás. Não estou disposto a apoiar o Lula. E também não estou disposto a apoiar Bolsonaro, não estou disposto a apoiar o Dória.
Estou disposto a que o Eduardo Leite seja candidato do PSDB. Perfeito. Matheus, e para finalizarmos então, gostaria que você, um jovem político, deixasse aquela mensagem final para quem está nos assistindo, né? Aquela mensagem de inspiração para aquelas pessoas que sonham em participar efetivamente aí do processo político. Fique à vontade então, Matheus, para se despedir do nosso público que está nos assistindo. Primeiramente, antes de deixar a mensagem, eu quero agradecer, viu, pelo espaço, pelo convite. Gostei muito de conversar aqui com você. Quero conversar mais, porque política é algo que a gente não pode deixar de conversar, né? Não cansa. E todo dia tem um assunto novo. E isso é muito importante. A gente precisa conversar, falar política, respeitar os pontos de vista. E isso verdadeiramente é a boa política. Mas falando para os jovens, né? Como eu falei, daqui a uns dias eu vou deixar de ser jovem. Mas eu tenho que deixar minhas mensagens para os jovens. Participe da política. Mesmo com todo o descrédito que a política tem, se nós fugirmos da política, a tendência é piorar. A política precisa de jovens, ela precisa de mulheres, ela precisa de todo mundo. Ela precisa de representatividade. Nós não podemos fugir da política. Se não, a política ela é o caminho para as mudanças. Nada muda se não for através da política, por pior que esteja. É através de boas políticas, bons projetos, de boas pessoas que a gente muda a realidade da nossa cidade, do estado, do país. Eu não me arrependo de ter tomado a decisão de entrar na política, mesmo com todas as dificuldades que a gente enfrenta. Vai encontrar gente ruim sim, vai enfrentar momentos ruins sim, mas é possível manter firme. Eu me lembro que assim que eu fui eleito a vereador, muitas pessoas falavam assim: Matheus, não adianta você ficar nessa conversinha. A política vai mudar, ou porque senão eles te tiram dela. Ou seja, lógico que toda mudança é bem-vinda desde que seja para melhor. Ninguém é do mesmo jeito a vida inteira. Mas princípios básicos, eles não podem mudar. Honestidade eu nem falo que não é virtude, é obrigação de cada cidadão. Ninguém tem que votar em mim ou em você porque nós somos honestos. Isso aí é obrigação. Mas o caráter, a vontade de defender o interesse público, esses são princípios que não podem mudar na política. Então, se você está disposto a isso, participe da política, seja como candidato ou não candidato, mas colabore, participe e deixe um bom legado. Matheus, quero te agradecer. Muito obrigado por atender prontamente ao nosso convite, para participar aqui do nosso podcast. Foi um prazer estar contigo aqui, fazendo essa gravação. Gostei muito de te conhecer, gostei muito de conhecer o seu perfil político, tá bem? Espero muito mesmo que você tenha sucesso nessa caminhada. Amém. E que siga firme nesse propósito de honestidade, de fazer uma política séria, de fazer uma política com espírito jovem sempre, independente da idade, como nós discutimos aqui já. Muito obrigado. E a você que está nos assistindo, muito obrigado por ter nos acompanhado até agora. Não esqueça de seguir os nossos canais, seguir e se inscrever em nosso canal no YouTube, compartilhar esse vídeo com seus amigos, familiares, manda no grupo da família, manda no grupo dos amigos, né? Vamos mostrar o Matheus aí para todo mundo. Manda nos grupos de política. Manda no grupo de política, vamos levantar o debate, vamos levantar a discussão, né? Nós estamos num momento propício para isso, estamos nas vésperas de uma eleição importante, onde nós teremos a condição, a possibilidade de fazer o melhor aqui para o nosso país. Sejam todos, então, muito bem-vindos. Esse foi o Politiquei. E até a próxima. Muito obrigado, Matheus. Muito obrigado, pessoal.